Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Professor, Oi. Continua sem o ainda código. tem gente, ainda tem gente que tá sem código. Espera aí, só um minuto, tá? Manda no meu grupo do colégio, professor. Continua sem. Aham. Espera aí, só um minuto. No grupo, professor. Só daqui horas. Pronto, agora vai. Tá bom. Oi? Pronto. Agora foi. Então, o senhor pode explicar rapidinho esse código agora? Não entendi. O senhor pode explicar, por favor, o que é esse código agora? Quem tá falando? Matheus. Matheus, isso aí é o aplicativo do Google Sala. Google Sala de Aula. Certo? Que você vai baixar esse aplicativo no seu celular. Se você tiver no computador, não precisa baixar nada. Ele já vem nas ferramentas do Google, certo? E aí, esse aplicativo é por onde eu vou ficar enviando material de aula para vocês. Atividades, textos, entendeu? Os slides da aula. E por onde vocês vão estar fazendo atividades e enviando para mim. Viu? Então, gente, vamos começar, né? Professor, voltei. Diga. Voltei. Tá. Então, vamos começar. Gente, nessa segunda unidade, a gente vai começar um conteúdo que eu achei bem interessante, que é o conteúdo que fala sobre os fenômenos que acontecem no nosso universo. Né? Então, a gente viu isso no sexto ano um pouquinho, né? E a gente volta a ver de uma abordagem mais ampla esse tipo de conteúdo que acho que vocês também adoram, né? Então, essa parte aqui do planeta Terra, ele não tem no livro, tá? Essa parte não tem no livro, entendeu? Capítulo do livro, vou começar a trabalhar com vocês semana que vem. Essa parte aqui é uma parte extra, certo? Então vamos lá. Gente, eu vou perguntar a vocês, o que é que vocês lembram sobre as coisas que a gente estudou sobre o planeta Terra? O que é que vocês lembram sobre isso? Eu lembro das camadas da Terra, do manto, crosta. As camadas internas, né? Também. O que mais? Diferentes tipos de solos. Relevos, mas relevos é em geografia, né? Não, relevo é em geografia, né? A gente vai estudar aqui a crosta da Terra, mas numa amplitude, né? Na parte mais... Camadas. As camadas, só que eu não lembro o nome, que tem... Vocês só lembram disso? A As camadas. Também estudou vegetação. Vocês só lembram das camadas? Não. A atmosfera, professor. Flora, fauna. Gente, Atmosfera, exosfera. Os gases da Terra. Vejam, vocês estão vendo aí, Terra é um planeta diferente. Por que a Terra ela é um planeta diferente dos demais? Ela tem água, então é possível vida. Tem água, vida, Ela tem oxigênio. vida. Não é que ela tem alguns planetas, eles podem ter água, por exemplo, uma pequena quantidade de água, em água sólida, água em forma de vapor, agora em pequenas quantidades, então não é só isso, né? Mas a principal característica do planeta Terra é a presença de vida. Gente, desliga o microfone quem está fazendo barulho. Ô, professor, Oi. é como aquela lua de Júpiter, né? Que ela é toda feita de gelo. A Terra? Não, a lua de Júpiter. Tem uma lua de Júpiter.
Sim, que o solo dela é de gelo. sim. Certo? Então, veja, a Terra, ela possui vida, tá? É a principal diferença entre os outros planetas do planeta Terra, né? E para a gente começar a estudar sobre o universo... Eita, eu coloquei aqui o errado. Só um minuto. Certo? Então, para a gente começar a estudar as coisas do universo, eu escolhi falar um pouco sobre, principalmente sobre a Terra, que é o nosso planeta, né? Então, veja, gente, como características gerais, né? A Terra, o planeta Terra, ele, juntamente com mais 7 outros planetas, né? Além de diversos outros corpos celestes, como luas, satélites naturais, eles giram ao redor do Sol, formando o que a gente chama de sistema solar, tá? Então, tanto a Terra como os demais planetas se encontram presos ao campo gravitacional do Sol, que nos fornece luz e calor. Então, veja, o Sol aí, ele é o componente principal do sistema solar, certo? E é através do Sol, né, que toda fonte de energia que a gente precisa vem. Toda a principal fonte de energia do planeta Terra é o Sol, tá? Porque, como eu falei a vocês, como a gente vinha estudando energia nas aulas passadas, eu falei a vocês que a energia, ela é mutável, né? A energia, ela não se perde, ela se transforma. Então, a energia que ela vem do Sol, ela é transformada. Vocês viram bastante isso que, por exemplo, a energia que vem do Sol, ela pode ser convertida em energia elétrica através das placas solares, não é? A energia que vem do Sol, ela pode ser convertida em energia química, né? Por exemplo, quando uma planta está fazendo fotossíntese, ela está convertendo a energia solar em energia química, né? Que é a glicose que vai nos fornecer energia para a gente se movimentar quando a gente se alimentar, tá? Então, a energia principal do nosso planeta, ela vai ser vinda do Sol. Se a gente não tem o Sol, não existe estabilidade, certo? Entre os planetas, não existe estabilidade no planeta Terra. E aí a vida não iria existir, certo? Então, o Sol é um dos principais componentes para a existência de vida na Terra. Antes de tudo, é o Sol. A gente sabe que sem água a vida não existe, sem, por exemplo, o solo, a vida não existe, né? Oxigênio. Sem o quê? Sem atmosfera a vida não existe, mas sem o Oxigênio. Sol nada no nosso planeta existiria. Entendeu? Então o Sol, ele é o componente principal aí da nossa existência, certo? É ele quem nos dá energia para tudo que vocês imaginar. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, tem certeza? Deu para entender. Viu, né? Então vejam lá, ó, os planetas eles podem ser rochosos ou gasosos, vocês já sabem o que é isso, né? Isso é só uma relembrada. Planetas rochosos são também chamados de telúricos, sólidos ou terrestres. Possuem essa característica devido à presença de metais e rochas compondo sua estrutura no sistema solar. No sistema solar, além da Terra, 3 planetas são rochosos: Mercúrio, Vênus e Marte. Já Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas gasosos, certo? Então vejam aí que interessante. Os planetas rochosos, eles nem sempre são formados apenas por rochas, né? Eles também têm alguns minerais, como os metais. Eu não sei se vocês lembram,
mas eu já falei a vocês que o núcleo da Terra, por exemplo, ele é formado por ferro e níquel, que são dois metais, né? Vocês vão ver que tem uma parte do núcleo que ele é sólido, né? Que ele é formado por metal sólido e outra parte que é líquido. Agora, vejam que interessante. Como é, se eu perguntar a vocês, se vocês bem lembram, como foi que o planeta se formou? Como se deu a formação do planeta Terra no universo? Eu sei. A Terra ela era uma bola de fogo. Aí o universo foi se expandindo. Certo. Mas Até que o ela resfriou. Alexander, Ah, veja, eu perguntei como ele se formou. Você já falou que ele já era formado, mas eu quero entender como foi que ele se formou. foi no Big Bang, né? No caso, com... Foi com Não, o no Big choque Bang de não. dois planetas, com um tamanho parecido. William Super Shark. Quem foi que falou isso, gente? Eu, Matheus. Não, a outra coisa. Me falaram William Super Shark. Entendeu? Só lembrando que aqui aparece, foi porque eu não vi, viu? Mas na gravação eu vou ver. Quando você fala, aparece quem fala. Professor, Oi. quando os pequenos pedaços começaram a se unir por causa da gravidade e formaram uma nuvem de pedra, especialmente a cair depois foi evoluindo. Mais ou menos assim, Guilherme. Você chegou bem mais perto. Tava Certo? futuramente Vejam, na- gente, com o Big Bang, né? O Big Bang, ele foi a expansão do universo. Ele foi uma expansão em energia, tá? E aí, a partir do choque de partículas, daquelas partículas iniciais que eu tinha falado a vocês, foi se criando o que a gente chama de estrelas, né? Então, as partículas, elas foram se chocando, certo? E esse choque entre essas partículas, que eram átomos de hidrogênio, eles foram entrando em fricção, e essa fricção, juntamente com a gravidade, não deixava com que essa energia se expandisse novamente, certo? Então, essa energia, ela fica comprimida, e essas partículas, elas ficam o tempo todo se friccionando. E aí, como elas não conseguem se expandir devido à força da gravidade, o que acontece? Essa energia, ela é liberada em forma de luz, e aí nasce uma estrela. Ô, professor, Certo? Oi. então, se o Big Bang for a expansão do universo, quer dizer que já existiria já um universo antes dele? Não. Existiam partículas energéticas, certo? Existiam antes do Big Bang, a única coisa que existiam era energia, apenas, certo? A energia deu início a tudo. Deu para entender? Sim. Então, a coisa mais antiga do universo. Aí vejam, aí voltando. Aí o que acontece? As estrelas, gente, elas vieram muito antes de qualquer outro corpo celeste no nosso universo, né? E aí, quando essas estrelas elas foram morrendo, por exemplo, aconteciam explosões muito grandes, né? Era tanta energia junto e acumulada, a pressão dela não aguentava e ela simplesmente explodia. E aí, com a morte dessas estrelas, né, com a explosão dessas estrelas, acontecia que era liberado inúmeros de átomos diferentes no universo. E aí, esses átomos, com o passar dos anos, foram se juntando bastante, né? Foram se juntando, formando corpos celestes, certo? E esses corpos celestes foram se juntando até formar o nosso planeta, né? Alguém quer falar? Entenderam, né, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Só uma coisa que eu vou falar a vocês. Daqui a 10 minutos a nossa reunião acaba, tá? Porque tem um tempo limite aqui no Zoom de 40 minutos por aula, por reunião. Mas aí eu mando o link novamente para vocês no grupo, certo? Beleza. Aí entrem rápido, tá, gente? Porque eu só vou esperar 5 minutos e já vou começar a aula.
da continuidade. Ok. Aí vejam as características aí físicas do planeta Terra, né? Então, ó, ele é o terceiro planeta do Sistema Solar, tá? Ele é um planeta rochoso formado por rochas e metais, né? A sua superfície, ela é sólida, porém sabemos que internamente, né, ela é fluida, né? A gente tem, por exemplo, o núcleo, o manto e a crosta terrestre. A crosta terrestre, que é a superfície, ela é sólida, mas o manto, que é a camada intermediária entre a crosta e entre o núcleo, ela é líquida, ela é fluida. Não é líquida, não é fluida, porque é onde tem o magma, certo? Então vejam, o planeta Terra, ele também, ó, ele não é o único planeta do Sistema Solar que possui água líquida, tá? Então, outros planetas, eles podem possuir em menores quantidades, né, em gotículas de água, em partículas, mas possuem. Então, a questão da água em si, ela não é uma característica própria do planeta Terra. Certo? Agora, é claro que se a gente for analisar isso, o planeta Terra ele tem bem mais quantidade de água do que em qualquer outro planeta, tá? Professor, Oi. essa água em outros planetas podem ser derivadas da Terra ou somente é dos Não, mesmos? Alexander, olhe, ela se forma do universo mesmo, entendeu? Assim Ah, como a água a água se formou na Terra, foi dessa forma, ela vem do universo, certo? entendi. A Terra é formada por camadas internas e que possuem características diferentes de acordo com a profundidade. Elas apresentam materiais compostos por diferentes elementos químicos expostos a condições de temperatura e pressão elevadíssimas, o que impede o nosso acesso a esse local. Então, como eu falei a vocês, a Terra ela tem as suas camadas, né? Ela tem a crosta, o manto e o núcleo, tá? E quanto mais interno a gente vai chegando da Terra, mais quente vai ficando, tá? Então, por isso que a gente não consegue chegar até determinado local internamente na Terra e tudo que se tem hoje são apenas estudos que com muitos experimentos e muitos estudos foi comprovado, tá bom? Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre os movimentos do planeta Terra. Então vejam, primeiro vamos entender o que é uma órbita, né? Uma órbita é uma trajetória que um corpo percorre ao redor de outro, sob a ação de uma força chamada de força gravitacional, tá? Então é a força gravitacional, gente, que permite com que a Terra e outros planetas eles girem, né, em órbita de alguma coisa. Que nesse caso, os planetas giram em órbita do Sol, tá? Então, a partir do conceito de órbita, dois movimentos serão estudados com atenção, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Alguém tem alguma dúvida? Ok. Então vejam, o movimento de rotação, ele é o movimento onde um planeta ele vai girar em torno de seu próprio eixo, tá? Então, um planeta ele vai dar a famosa volta de 360 graus em seu próprio eixo, certo? E aí o que acontece? Quando a gente vai estudar a rotação da Terra, a gente vai entender que esses movimentos, tanto rotação quanto translação, eles causam uma consequência no nosso planeta. Então, a consequência do movimento de rotação é justamente a sucessão dos dias e das noites. Por quê? Porque a Terra leva 24 horas para completar o seu movimento de rotação, certo? Então, para a Terra completar um ângulo de 360 graus perfeito em torno do seu próprio eixo, ela leva 24 horas, tá? Então, ó, quando isso ocorre, vem a consequência
dos dias e das noites, né? O surgimento do dia e da noite. Como é que isso acontece? Quando a Terra vai girando, girando, o Sol ele está batendo em uma determinada região, tá? Só que aí o planeta gira em torno do seu próprio eixo e quando ele fica, vamos dizer assim, contra o Sol, contra não, né? Na mesma direção do Sol vai ser noite. Quando o planeta fica contra o Sol, né, no seu giro, o Sol vai bater diretamente naquela área e aí será o dia. Deu para vocês entenderem? Sim. 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 Pronto, pela Sim, professor. imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo se movimentar, né? Sim. Aham. Pronto, vocês conseguem ver. Então, o Sol, essa área que o Sol está batendo diretamente, essa área, ela vai ser de dia, né? E a área que está batendo ali, ó, lá atrás, ela é noite. Aí Noite. vejam, e a tarde, onde ela se encaixa? Justamente no meio, entre o dia e a noite. É onde a gente vai chegando na tarde, né? E a gente consegue ver isso no nosso próprio dia a dia. Quando vai entardecendo, o que é que acontece? Meio-dia, gente, é quando o Sol ele está diretamente na superfície, tá? O meio-dia, ele está justamente diretamente no meio da superfície. E aí, quando vai entardecendo, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, quer dizer que aquela região, ela está, saindo, do impacto solar, certo? Até chegar mais ou menos 6 horas, 7 horas e anoitecer, certo? Ô, professor, Oi? o senhor sabe qual a velocidade que a Terra está girando? Não sei a velocidade. Essas informações assim, elas no livro da gente ela não traz, entendeu? Professor, eu vi dizendo que era 300 mil quilômetros por hora. Que ela gira no seu próprio eixo. É, Eu já não, ouvi peraí. dizer também. Acho que é no seu próprio eixo. Mas, tipo, como eu acredito que por não ter gravidade no espaço, essa velocidade, Sim. ela é muito Sim, pequena. Caio, é verdade. Você lembra quando daqui a 1 minuto e 20 acaba a reunião, tá? Beleza. Deixa eu explicar a vocês bem rápido. Vocês lembram quando a gente estava vendo, acho que foi força gravitacional, que a gente estava... o peso, por exemplo. O nosso peso aqui na Terra, ele é totalmente diferente do nosso peso na Lua, né? Porque a Lua, ela tem muito pouco a gravidade. Na verdade, ela tem mais gravidade, né? E aí, o nosso peso, ele é bem pouquinho, entendeu? Então, tanto peso, velocidade, tudo isso vai ser alterado de acordo com a força gravitacional. Tá certo, gente? Então, vejam, eu vou encerrar agora essa reunião e vou abrir outra. Fiquem de olho lá no grupo. Beleza. Na hora que eu tacar.